Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias, está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo, sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio no site seculodiario.com.br. Você pode nos acompanhar também no Instagram, que é @tvseculo. Eu sou Vitor Taveira e o assunto da semana é o início do uso de câmeras nas fardas de policiais militares no Espírito Santo. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas de cultura no estado. Assunto da semana: a partir do dia 17 de fevereiro, policiais do Espírito Santo passarão a usar câmeras corporais durante o horário de serviço. A medida vai começar com 200 militares do Batalhão de Trânsito e da 12ª Companhia Independente em Jardim Camburi, bairro de Vitória, e a meta do governo estadual é de que até o fim de 2025 sejam 1.500 câmeras em operação nas forças de segurança do estado. Essas câmeras registram o número de identificação do policial, gravam áudio e vídeo e marcam a localização por GPS dos agentes de segurança. A reivindicação de instalação de câmeras nas fardas não é de hoje. Em abril de 2022, a Defensoria Pública do Espírito Santo ingressou com uma ação civil pública com pedido de liminar para que o governo fizesse a instalação de equipamentos de rastreamento, áudio e vídeo nas viaturas e uniformes dos agentes de segurança civil e militar. Essa instalação, inclusive, foi uma das reivindicações feitas pela Unidade Negra Capixaba numa reunião com o governador Renato Casagrande no mesmo mês, no Palácio Anchieta, motivada pelo assassinato de Wellington Dias Silva, de 24 anos, que foi baleado pela Polícia Militar na região da Grande São Pedro, em Vitória. Em abril de 2021, a Defensoria Pública já havia oficiado o Comando-Geral da PM e a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado solicitando a instalação dos equipamentos de áudio e vídeo nas viaturas e uniformes. Porém, essa ação da Defensoria Pública acabou não sendo acatada, pela Justiça, mas o tema foi, recentemente, a implementação das câmeras foi defendida pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos em nota de solidariedade à família do historiador de veículos Danilo Lipaus Matos e de república à violência sofrida pelo rapaz. Aos 20 anos de idade, o Danilo foi morto com 5 tiros no peito durante uma abordagem policial no último dia 31 de janeiro, em Colatina, noroeste do Espírito Santo. Ao todo foram disparados 44 tiros por 4 policiais. Essa implementação das câmeras já vem sendo discutido, especialmente desde o ano passado, e agora avança para sua implementação de fato, já com data prevista. Numa entrevista ao Século Diário, o defensor de direitos humanos Gilmar Ferreira criticou que a quantidade de câmeras prevista ainda representa um percentual muito pequeno do efetivo de segurança que está nas ruas e aponta que, além dessa iniciativa, deve haver outras ações de fiscalização. Ainda assim, o Gilmar avalia como positiva a implementação do uso de câmeras nas fardas policiais, porque considera que faltam elementos de monitoramento, controle e transparência das ações das forças do Estado, sendo que a utilização de câmeras pode, sim, ajudar a preservar vidas. O ativista destaca ainda que essa medida deveria vir acompanhada de outras que já são reivindicadas há décadas, como a instalação de câmeras nas viaturas e também nos presídios, além da criação da ouvidoria de segurança pública e da efetiva autonomia funcional, administrativa e financeira da perícia. O uso de câmeras corporais tem acontecido em outros estados do Brasil, com destaque para São Paulo, o estado mais populoso do país. Um estudo realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou, inclusive, uma queda geral de 62% na letalidade policial entre 2019 e 2022, especialmente nas unidades em que as câmeras foram implementadas. Tem estudos também da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Sou da Paz que corroboram a relação entre a implementação dos sistemas e a queda da violência policial. Apesar dos bons resultados, a medida obviamente encontra resistência dentro da corporação e recebe críticas que vêm especialmente da extrema-direita na política. A situação lá em São Paulo ficou mais grave a partir da posse do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que adotou uma posição ambígua sobre o uso dessa tecnologia, por vezes defendendo, outras vezes criticando. Em 2024, o estado de São Paulo teve uma alta de 65% das mortes provocadas pela PM, que chegaram a 640
realizadas por oficiais em serviço e outras 120 por policiais de folga. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal definiu regras para o uso das câmeras por PMs no estado de São Paulo. Segundo a decisão do presidente do STF, o Luiz Roberto Barroso, as câmeras devem ser usadas obrigatoriamente em operações de grande envergadura para a restauração da ordem pública, em operações que incluam entradas em comunidades vulneráveis e em operações que sejam deflagradas para responder a ataques praticados contra policiais militares. Situações em que são registradas muitas ocorrências e muitas mortes, né? Além disso, a medida do Barroso determinou que os equipamentos devem ser estrategicamente distribuídos para as regiões com maior índice de letalidade policial. O ministro estava respondendo, então, a uma ação do Estado de São Paulo que alega que a adoção das câmeras para todas as ações de rotina seria material e operacionalmente inviável por conta do fato do Estado ter cerca de 10 mil câmeras para um efetivo de 80 mil policiais militares. Então, essa ação da STF define também o uso prioritário, né, e obrigatório em algumas situações. Esse tema vem ganhando cada vez mais força no debate nacional diante das notícias frequentes de abusos de forças policiais. No ano passado, a Portaria 648 do Ministério da Justiça estabeleceu diretrizes sobre o uso de câmeras corporais pelos órgãos de segurança pública de responsabilidade federal, né? Apenas para esses federais, mas esse tipo de medida também acaba repercutindo para legislações nos estados. Além disso, o governo federal lançou o Projeto Nacional de Câmeras Corporais e o Ministério da Justiça lançou um edital que destina 102 milhões de reais para a aquisição de câmeras corporais e infraestrutura associada, com o objetivo de promover maior transparência, eficiência e modernização na atuação das polícias militares nos estados e no Distrito Federal. O Espírito Santo ficou de fora dessa oportunidade, mas o governador Renato Casagrande, do PSB, já declarou que o estado pretende sim contar com apoio federal para a implementação de câmeras corporais futuramente. Há ainda um projeto de lei para tornar obrigatório o uso das câmeras, é de autoria da deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e está tramitando na Câmara dos Deputados. Vamos então para o nosso giro de notícias. Marcelo Santos é reeleito presidente da Assembleia Legislativa. O deputado estadual do União Brasil contou com o aval do governo do estado e votação unânime. Ex-prefeito de Cachoeiro, Vitor Coelho, do PSB, chefiará a Secretaria Estadual de Turismo. Ele substitui o jornalista Felipe Lemos, que é do PDT, e, além do Vitor, a mudança de secretariado para acomodar os aliados pós-eleições inclui o ex-prefeito de Colatina, Guerino Balestrace, do MDB, que assume a Secretaria de Estado de Recuperação do Rio Doce. Fim da escala 6x1. Descanso digno é um direito, não um privilégio. A afirmação é da deputada estadual Camila Valadão, que propõe emenda ao PL para restringir a jornada no setor público. Aumento de salário em Vila Velha suspenso pela segunda vez. Apesar de ter votado a favor, o vereador Rafael Primo ajuizou a contestação. Cris Samorini ganha espaço em Vitória em meio à pré-campanha de Pasolini. A vice-prefeita, que é do PP, foi nomeada como secretária de desenvolvimento da cidade e tem sido presença frequente lado a lado com o prefeito. Nosso segundo bloco das notícias, falando dos movimentos sociais, Justiça mantém reintegração de posse favorável à empresa Suzano. Decisão nega pedido do Ministério Público Federal sobre território quilombola no Espírito Santo. Secretaria de Saúde atende reivindicações e trabalhadores do IMABA suspendem paralisação. A reunião com a secretaria, que seria na próxima segunda, foi antecipada para essa quarta. O IMABA é o Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, que fica em Vila Velha, e os seus trabalhadores estavam promovendo uma paralisação na luta por direitos. Comissão de Direitos Humanos irá ouvir professor da Rede Municipal de Vitória. O Madson Moura é alvo de um processo administrativo e aponta perseguição política. Blocos de carnaval do centro apontam falta de diálogo com a Prefeitura de Vitória. A última reunião foi em dezembro e a situação gera incerteza entre os blocos. TV Século. No programa Política ES, Ferraço e Pasolini arrancam cedo demais na disputa pelo Palácio Anchieta. Quem analisa é André Carvalho, fala sobre os cenários e articulações da política capixaba e a disputa que já começa a se mostrar
para quem vai ocupar o governo do estado em 2026. Na entrevista do século, o PEDUC não tem nada de sustentável. A afirmação é de biólogos que questionam a política do governo para a concessão de parques estaduais. Nesse fim de semana também no YouTube e no Spotify, entrevista do programa Raiz Capixaba falando um pouco sobre o centro de Vitória. Quem conversa com a gente é a arquiteta e batuqueira Camila Benezati, que está lançando o livro Praças, Bares e Tambores, Desvios de um Centro em Transformação. Nós lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos aqui está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br. Entre lá assim que terminar o programa para aprofundar mais no que lhe interessa. E vamos agora com as atrações culturais do bloco de rolê. Bem, são várias atrações gratuitas do fim de semana na Grande Vitória. Começamos com o sábado, dia 8 de fevereiro, quando acontece a primeira viradinha da Telema, espaço cultural que é localizado no centro de Vitória e está completando 7 anos de existência. O evento é gratuito e vai ter feiras, oficinas, roda de conversa, performance e samba. A programação começa às 10 da manhã com a abertura da feira cultural e vai até 21 horas. Você pode conferir tudo que vai ter lá no Instagram, que é @telemact, com TH no começo e CT no final. Nesse fim de semana também continuam acontecendo os ensaios técnicos no embalo dos preparativos para os desfiles das escolas de samba no Carnaval Capixaba de 2025. Na sexta-feira, a partir das 20h30, ensaiam São Torquato e Andaraí. No sábado, também 20h30, das escolas das mais tradicionais vão estar no Sambão do Povo. Começa com o ensaio da Unidos da Piedade, às 8h30 da noite, e às 22 horas tem a Independente de Boa Vista. Depois ainda tem samba com o grupo Primeira Classe, entrada gratuita também. Ainda falando de carnaval, domingo tem Bateria da Piedade, que participa junto com o Bloco Regional da Anaí, do Parque Aberto, um evento que acontece no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. As atividades começam cedo, a partir das 8h30 da manhã, com o yoga. Tem também educação ambiental e outras atividades. Às 9h30 tem uma visita mediada pelo Bosque de Esculturas. E o Regional da Anaí toca a partir das 11h30, Unidos da Piedade, às 12h40, meio-dia e 40. Também no domingo e também em Vila Velha, dá até para emendar uma atividade com a outra, tem o evento Prainha Vive. Sua primeira edição em 2025 vai ter samba, forró, música eletrônica, praça de alimentação e feira da economia criativa. Entre as atrações estão o Bloco Balança Penha, o Clube do Samba e a Bateria da Mug, além do Felipe P.O. Começa meio-dia de domingo, ali no Parque da Prainha, em Vila Velha. Falando também de Cariacica, no domingo às 16 horas, tem o Bar do Pantera em Campo Grande, recebendo o lançamento do álbum do projeto Calango no Congo, trabalho que vai estar em breve aí nas plataformas digitais de música, com diversidade de ritmos e convidados do Espírito Santo e Minas Gerais. O projeto realiza aí um show gratuito, então, nesse domingo às 16 horas, no Bar do Pantera, para quem quiser conhecer em primeira mão. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira. Reportagens de Manaíra Medeiros, Elaine Dalgobo, Lucas Chuinas e Maria Friedrich. Gostou do programa? Envie sua sugestão, sua opinião, curta, compartilhe e ajude a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário no seculodiario.com.br. Siga já os canais do Século Diário no YouTube e plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. Voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.